pessoas lindas, tudo bem com vocês? Aqui é Sandra Cardoso da Sublime Cuidadores e nós estamos aqui para mais um assunto voltado para a nossa área de trabalho, prestação de serviço na área específica dos cuidados. E hoje eu gostaria de dar um toque aqui a respeito de uma situação que é muito comum na minha vida aqui quando se trata de seleção de cuidadores. Então, você que está chegando agora ou que já trabalha aí há algum tempo como cuidador, como cuidadora, vai entender o que eu estou falando. Nessa área existe um leque muito grande de possibilidades e situações e você pode acabar se metendo numa situação complicada simplesmente por não se conhecer, por não se estudar, por não saber os seus limites, para não saber as suas condições, até onde você consegue, aonde você não consegue ir. Com relação a este assunto especificamente, eu gostaria de dar aqui duas dicas extremamente importantes para que você inicie um trabalho, que você assuma um paciente com clareza e tranquilidade. O primeiro ponto é: saiba quem você é e quem é a pessoa de quem você vai cuidar, tá? Então, assim, tente já iniciar o trabalho tendo alguma noção de onde é que você está se metendo com relação àquilo que tem a ver com o trabalho que você vai prestar em si. Eu vou dar um exemplo aqui. Você tá doida para arrumar um trabalho, não sei o que, e te fizeram uma proposta para cuidar de um pacientinho cadeirante. Beleza, não, já cuidei de paciente cadeirante, não sei o que, e aí você vai com a cara e com a coragem, não pergunta as coisas antes, não sei o que, e aí você chega lá e o seu paciente tem 1,95 m, 180 quilos, você tem 1,60 m e muito pouca coragem. E aí você se queima, acaba saindo numa situação desagradável, ou você vai tentar fazer algo que você não se sente segura e vai acabar cometendo ali um erro, alguma coisa que vai machucar você ou vai machucar aquele indivíduo. Eu não estou dizendo com isso, gente, que uma pessoa de 1,60 m não dá conta de 1,90 m com 180 quilos, não, muito pelo contrário. Já tive muitos exemplos de pessoas que passam tranquilamente por isso, mas não é essa a questão, tá? A questão é saber o que você especificamente consegue, o que você não consegue fazer e se você está tomando cuidado de pensar nisso antes de assumir um compromisso. Porque quando você assume um compromisso, para depois que você assume um compromisso resolver essas questões todas, você se queima, você acaba deixando uma situação desagradável ali, deselegante, e de alguma forma acaba prejudicando a sua carreira profissional, né? Então é importante tomar esse cuidado antes. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar aqui com relação a este assunto de conhecer os seus limites e as suas condições de trabalho é que você precisa aprender a tirar as suas dúvidas, a esclarecer os pontos relacionados ao seu trabalho antes de começar. É uma coisa que acontece muito aqui na minha realidade de trabalho, é que as pessoas, na hora que estão procurando trabalho, elas estão muito afoitas e aceitam tudo, aceitam qualquer coisa, tudo que você fala tá bom. Olha, eu sou cuidadosa, gente, toda vez que eu vou fazer entrevista, eu mando detalhado informações de valores, informações de conduta, informações, tudo detalhadinho. São muito poucas as pessoas que passam por entrevista comigo que se dão ao trabalho de ler atentamente aquilo que eu envio. E aí chega na hora da entrevista, eu sempre reforço vários desses pontos, pergunto: você entendeu? Você leu? Você tem dúvida? Você concorda? E na hora que a gente está conversando, tudo tá certo. Tudo eu concordo, tudo tá legal, tudo é. E aí na hora da prática, as coisas não são do jeito que a pessoa esperava, porque ela tá com
com uma expectativa ali desesperada para poder arrumar um trabalho, não sei o que. Na hora que você começa a trabalhar, os problemas começam a aparecer e aí comeu gato, né? Na hora de colocar as coisas em prática, na hora de resolver o problema, normalmente essas são as pessoinhas que vão dar problema, vão reclamar, vão sair de uma forma complicada dessa relação de trabalho. E comigo, eu, Sandra, se eu passo por todo esse processo com alguém e esse indivíduo sai falando coisas feias, age de forma intolerante, maledicente na hora de resolver os problemas, comigo não fica. E não volta nunca mais, entendeu? Porque eu já entendi que se trata de algo que não é a sua disposição, é o seu coração, a forma como você lida com as coisas na sua vida. Só que se você quer desenvolver um bom trabalho, não só como cuidadora, mas em outras áreas, né? Aprende a ser claro, a ser honesto em primeiro lugar consigo mesmo, a ser transparente com os seus princípios, com a sua conduta como um todo, para que todo o resto colabore com relação a isso. Olha, se eu estou fechando um contrato com alguém aqui, né? Se eu estou negociando a prestação de serviço com alguém e eu, na hora dessa prestação de serviço, eu deixei claro o que eu posso, o que eu não posso fazer, qual é o dia que eu vou receber, quais as funções que eu vou desenvolver ali dentro daquela casa, o que eu espero desse indivíduo, o que esse indivíduo espera de mim. Se todas essas questões foram deixadas claras ali, então o bom e velho ditado que vale para as pessoas que têm honra, têm dignidade, que têm caráter, né? Combinado não sai caro. Mais importante do que o papel assinado é a sua palavra, entendeu? Então, essas são características e qualidades que estão se tornando cada vez mais raras no mundo. Tem gente que já começa a trabalhar pensando nas coisas que vão dar errado para poder levar os patrões para a justiça, né? E ganhar dinheiro fácil com isso, que eu acho uma falta de respeito. Outras já entram com uma predisposição ali de não resolver, afoita para trabalhar e fazer e assumir um compromisso, não esclarecem as coisas e depois sai chateado, sai magoado, sai ferido, sai doente. Tudo por uma falta de comunicação clara, transparente a respeito das coisas, sempre com respeito, com educação. Você não precisa resolver problemas de nenhuma forma, com ignorância, com grosseria, com esbaforimento, sabe? Eu já trabalhei com pessoas muito difíceis, com pessoas muito doidas mesmo, muito nível hard de loucura, e nunca precisei resolver problemas. Quer dizer, já fiz isso, já contei até inclusive em alguns vídeos aí, em alguns encontros nossos, de situações em que eu agi de forma muito tempestiva para resolver problemas e me senti muito mal depois, né? Então eu aprendi que não é preciso resolver nenhum tipo de problema com nenhum tipo de pessoa descendo ao nível delas, agindo de forma destrambelhada, enlouquecida, grosseira, intolerante. Não precisa. Tudo é perfeitamente resolvível, se é que existe essa palavra na língua portuguesa, com boa educação, com respeito, com tolerância. Então, pense nisso, tá? Quando você for arrumar um pacientinho, quando você for arrumar um trabalho, seja administração de home care, seja pessoal, né? Seja algo que você vai fazer direto com a família ali, tome o cuidado primeiro de conhecer essas pessoas, de conhecer a realidade, o que você vai entrar ali. Entenda se é algo que você realmente está disposto a passar. Eu, Sandra, sou daquela que não tenho problema de lidar com qualquer tipo de situação. Eu não fujo de problemas, não. Né? O paciente, paciente difícil, paciente complicado, paciente intolerante, paciente bravo, paciente agressivo, paciente acamado, paciente cadeirante. Eu não fujo de situações de nenhum tipo assim, porque eu acredito que todo tipo de desafio é crescimento para mim.
e eu sei que eu dou conta, entende? Então, eu já entendi a minha capacidade para lidar com essas situações e eu gosto de desafios. Mas eu sou eu, você é você. Eu já tive cuidadoras, né, que Sandra, olha, eu não quero trabalhar com pacientinhos assim, assim. Beleza, porque o que vale é a sua sinceridade, a sua transparência consigo mesma e com aqueles que estão te contratando, né? Então, tá tudo certo. Sandra, olha, eu tenho cuidadoras que trabalham comigo que foram operadas da coluna, por exemplo. Não podem, não conseguem trabalhar com pacientes em determinado grau de risco e de cuidado. Então, é uma questão de você saber as suas limitações, as suas condições, as suas necessidades e respeitar isso. E deixar isso claro antes de começar. Porque depois que você começa, aí as coisas acontecem e aí você acaba se queimando, deixando uma situação ruim, construindo a profissionalidade deficiente por falta de transparência, por falta de honestidade, né? E em segundo lugar, quando for passar por um processo de entrevista, quando for passar por um processo de seleção, quando for chamada para trabalhar com uma situação, com um paciente, seja lá qual for, ouça as instruções com clareza. Leiam os PDFs que são enviados, pelo amor de Deus. Leiam as informações, não tenha preguiça de entender aonde você está se colocando, se não é algo que está assim esclarecido, como eu faço aqui em forma escrita, conversa, pergunta, faz uma relaçãozinha de perguntas que você precisa de resposta para conseguir fazer um bom trabalho. Só, olha, perguntas que eu considero básica para que você inicie um trabalho com segurança. Horários de entrada e saída, dias da semana trabalhado, data de pagamento, valor de pagamento, são informações, gente, que você obviamente precisa ter antes de começar. Eu conheço um monte de gente que na hora do esbaforimento começa a trabalhar sem nada dessas informações. Já tive alguns dias desses aqui, uma aluna minha me mandou mensagem falando que tinha trabalhado lá o mês inteiro naquela expectativa, quanto que eu vou receber? Quando que eu vou receber? Pelo amor de Deus, gente, não pode. Qual que é negócio isso? É trabalho. Não tenha medo de perguntar respeitosa e claramente essas coisas. Olha, qual é o valor do serviço que nós estamos fechando aqui? Qual é a data certa que eu vou receber, para você até organizar a sua vidinha e as suas contas. Quantos dias da semana você vai trabalhar, qual é o horário que você entra, qual é o horário que você sai, quais as necessidades do seu pacientinho, o que o seu pacientinho tem que você precisa saber lidar, quais as atividades que você precisa realizar nessa casa. Então, isso é importante você saber, porque muita gente começa trabalhando de uma forma, com uma atribuição e sai de lá com um monte de outras que não foram combinadas a princípio. Mas se você deixa isso claro no começo, você tem como com toda tranquilidade conversar com essas pessoas depois e dizer, olha, quando você me contratou, nós combinamos isso, isso e isso, eu tenho tudo isso aqui anotado, nós conversamos sobre isso e eu até aconselho que se anote mesmo, que você mantenha isso de uma forma clara na sua mente, registrada, e aí depois você tem a oportunidade de conversar com essas pessoas. Então se você abre essas concessões sem que haja essa clareza, essa transparência, você não tem por que ficar reclamando depois. Você tá entendendo? Mas é uma situação óbvia que se eles estão contratando, então obviamente eles teriam que estar pagando isso e isso. O que é óbvio para você nem sempre vai ser óbvio para o outro. E acredite no que eu tô falando, essa relação de óbvio, ela
ela tem um negócio, assim, uma abrangência muito grande. A gente se surpreende com a capacidade das pessoas de não entender o óbvio. Então, o mais sensato é ser claro, é ser honesto e transparente consigo mesma e com as pessoas à sua volta. Se há qualquer intenção de má fé naquele indivíduo com relação a você, você vai perceber nesse diálogo, nessa contratação, e se não perceber, você tem a chance de se precaver com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade e antecedência do que uma pessoa que não fez nada disso no começo e aí está esperando uma situação adversa ali para daí saber o que fazer, entendeu? Então tomem cuidado. Nós estamos falando de um trabalho muito delicado, de um trabalho muito sensível. Nós trabalhamos com vida de pessoas e eu preciso estar bem para prestar um bom trabalho, né? Em primeiro lugar, eu preciso estar bem, minha cabeça, o meu coraçãozinho no lugar, para eu conseguir fazer um bom atendimento. Imagina, gente, você trabalhar ali cuidando de uma pessoa com raiva porque não recebeu. Oh, meu pai, deve ser muito triste isso. Aí, qualquer coisa que acontece ali pode ser um bom motivo para você acabar fazendo algo que não deve, e quem vai pagar por isso é a vida que está sendo cuidada ali. Então, entende que o raciocínio é delicado aqui, né? Pensem nisso com carinho, porque a intenção deste canal aqui é promover vida, bem-estar na área dos cuidadores e aqui especificamente cuidadores sublimes, cuidadores de excelência, porque nós somos especiais, bom? Então tá, então fiquem atentos às novidades. Logo eu vou abrir as inscrições para um treinamento gratuito com direito a certificado. Aqueles que já fizeram comigo já sabem como que funciona, tá bom? Atendimento pessoal direto de tia Sandra e da minha equipe aqui para dar um up aí no seu trabalho, na sua profissão, no seu atendimento, para que você se torne cada vez mais capacitado, melhorado na sua função, e se Deus quiser nós vamos crescer muito juntos, tá bom? Até a próxima!